Olá pessoal, saudações a todos. Sou acadêmico cristiano do Centro Educacional Uninter do Polo Uberlândia. Nós estamos aqui para apresentarmos mais uma videoaula falando sobre a reforma religiosa. Para quem não sabe, nós estamos aqui numa sequência de aula, é um mini curso também de vídeos que estão disponíveis no YouTube, onde estão sendo evidenciados os meus trabalhos de estágio supervisionado em docência do ensino fundamental. E o assunto aqui tratado, ele é direcionado a um público específico que são os alunos, os estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Mas, por outro lado, nós temos também convidados e pessoas que se interessam pelo mesmo assunto e por isso são todos bem-vindos aqui conosco. Senta que lá vem a aula, pessoal. Não vai ser muito demorado, mas hoje nós dando continuidade aqui falando sobre a pré-reforma, né? Os homens que surgiram antes de Lutero e que influenciaram Martinho Lutero na elaboração e na disposição das 95 teses, e isso influenciou para que Lutero tivesse força, né, e vigor para levar a público as suas ideias. Mas, na verdade, antes dele, né, homens também que contestavam contra a Igreja Católica se levantaram no século XIV, especialmente, começando aí com o inglês John Wycliffe, que nós comentamos já na última aula, ok? E após a morte de John Wycliffe, ele que era inglês, vivia na Inglaterra, um grupo chamado de Lollardos, né? Eles deram continuidade aos ensinos e à pregação de John Wycliffe, e essas mensagens, através desses seguidores de Wycliffe, chegou até a Boêmia, o que hoje é a Tchecoslováquia, e teve acesso aos estudos de John Wycliffe um homem chamado Jan Hus, tá? E ele foi também um estudioso e um teórico, né, em Praga, na capital da Boêmia, onde ele não somente desenvolveu as suas próprias ideias, né, contra o domínio do catolicismo, mas também, principalmente, ele absorveu e ele deu continuidade a muitas das teses deixadas pelo seu antecessor, ok? Então nós vamos falar de Jan Hus e quem foi Jan Hus, a sua biografia, o impacto social e reforma protestante. Jan Hus, ele foi um importante nome na reforma, influenciado por John Wycliffe e antecessor de Martinho Lutero e João Calvino. Muito bem. Antecedendo nomes como Martinho Lutero e João Calvino, houve reformadores religiosos que impactaram o cenário protestante na Europa dos séculos XV e século XVI. Okay? Assim, juntamente com John Wycliffe e Erasmo de Roterdã, Jan Hus foi um importante adepto das ideias críticas ao catolicismo. Em suma, Hus ficou conhecido por pregar contra a doutrina católica e os privilégios
os privilégios da igreja, ok? Seu principal local de atuação foi a Boêmia, onde hoje é possível encontrar a República Tcheca, e como resultado de sua revolta contra a venda de indulgências, né, principalmente, e contra a questão da riqueza da igreja, Jan Hus foi morto em uma fogueira em 1415. Tá? Então, pessoal, nós queremos abrir um parênteses aqui e fazer um pequeno comentário. John Wycliffe, ele pregava contra as indulgências da Igreja Católica, ele pregava contra a questão da hóstia, né? Porque a comunhão, aquele repartir da ceia da Igreja Católica não era para as pessoas simples, para os pobres, era só para os ricos, para aqueles que estavam participando do clero, né? E também havia uma teoria, segundo a interpretação católica, que aquele vinho, né, e aquele pão, ele se transformava no sangue e no corpo de Cristo, como que se a pessoa estivesse realmente, a partir daquele momento, comendo, e como se aquilo fosse transformado, né? Chamado de transubstanciação. Então, esta era a doutrina católica e também um dogma, né, da Igreja Católica daquele período, e que isto levou uma insatisfação de John Wycliffe, que foi contra, né, esse procedimento da igreja, porque ele achava que a ceia, a comunhão, deveria ser para todos os religiosos, desde os grandes até os pequenos, né? E ele falava também, ele era contra também nas suas teses, contra a cobrança das indulgências e também contra a salvação pelas obras, né? Salvação pelas penitências. E ele pregava, então, devido à sua própria interpretação, né, do Evangelho, da Bíblia, que John Wycliffe, nós sabemos que ele trabalhou na tradução da Bíblia para o inglês, né? Então, ele também teve a sua interpretação e ele entendia que a salvação era por meio da fé em Deus. Se a pessoa tivesse fé em Deus e conhecesse a palavra, lesse as Sagradas Escrituras, esta pessoa por si só, ela alcançaria a salvação e não dependeria da indicação, né, ou da intervenção do Papa após a sua morte em relação à sua salvação. Então é um assunto um pouco polêmico mesmo, né? E nós precisamos compreender. E entendendo agora, então, recapitulando, né, sobre essas contestações, essas teses de John Wycliffe, que ia contra o papado principalmente, aí nós agora evidenciamos a figura de Jan Hus. Então, Jan Hus, ele aparece num momento que é meio que contemporâneo, né? Porque ele nasceu em torno de, por volta de 1370 e John Wycliffe morreu em 1384, né? Então, esse Jan Hus também começou a estudar muito cedo, já como jovem, né? Certamente ele já era influenciado, né, pela história e por tudo aquilo que falavam de Jan Hus na Inglaterra, e ele então absorve também essa postura. O Jan Hus foi o grande aí mentor, né? O John Wycliffe foi o grande mentor, o exemplo, o que influenciou Jan Hus nesta caminhada, né, de contestação contra o posicionamento do Papa e da dominação católica, ok? Mas, ao contrário de Jan Hus, ao contrário de John Wycliffe, John Hus, ele foi levado, né, a um concílio, né, onde ele foi excomungado, né, e foi condenado à morte, porque ele trazia consigo, né, as evidências do ensino de John Wycliffe, né, e como a Igreja Católica não pôde vingar-se de John Wycliffe, ela
descarregou em Jan Hus, né, todo o seu ódio e seu poder, porque esse Jan Hus foi considerado um herético, ele e John Wycliffe, e foi mandado para a fogueira, né, e foi morto. E nesse mesmo período, o Papa orientou que fossem desenterrados os restos mortais do John Wycliffe, que foi o antecessor de Hus, e queimado na fogueira também, seus restos mortais, e lançado no rio, né, da Inglaterra, na cidade onde ele havia nascido. Então, uma situação bem polêmica, né, e difícil até mesmo de entendermos, mas isso faz parte e nós precisamos aprender o que aconteceu nesse período da pré-reforma. Bom, no entanto, o assassinato de John Hus serviu para engatilhar várias manifestações por parte dos seus seguidores, ok? E no caso de John Wycliffe, né, ele já havia deixado seguidores, um grupo chamado Lollardos, né? Lollardos, eles eram fiéis ao ensinamento e à Bíblia de John Wycliffe, e eles levavam esse ensinamento para as pessoas. Eles continuaram, né, distribuir esse material, ainda que caro, né? Mas o objetivo deles era combater o poderio da igreja, né? A vida de riqueza e de luxo que o clero vivia. E seguidos depois na Boêmia, né, onde o impacto dos escritos de John Wycliffe os impactos foram mais na área social, né, na área econômica, não foi tanto na, no mundo das ideias religiosas, né? Mas os escritos de John Wycliffe foi para os boêmios, né, uma chance, um gancho para que eles tivessem uma causa para lutar em prol da sua própria libertação. Então, por isso que fala aqui, né, sobre que essa perseguição da igreja contra Jan Hus, né, acabou que engatilhou aí manifestações por parte dos seus seguidores, que eram muitos, né? Todo o povo ali, seus patriotas da Boêmia, estavam do lado, né, de Jan Hus, principalmente os camponeses, as pessoas mais simples, e a mensagem era para os mais simples, né, que dava esperança e oferecia também a oportunidade de serem salvos após a morte, né, porque as pessoas tinham grande preocupação nesse momento com o porvir, com aquilo que estava por vir após o túmulo, ok? Dessa forma, ao longo de 30 anos, houve uma guerra na região da Boêmia. Logo, costuma-se dizer que a crítica religiosa de Jan Hus transformou-se em uma importante luta social. Então, houve essa influência, né, dos ensinos, da pregação de Hus em prol da luta por direitos sociais, por melhores direitos sociais, né? O povo sofria, havia doença, havia peste negra naquele período da Europa, então o povo estava sofrendo e o povo precisava de uma solução, né? E a solução estava aí desenhada, né, que através daquelas ideias, né, daqueles padres teóricos, John Wycliffe e Jan Hus, pudesse então trazer para eles uma melhoria na vida social, porque eles estavam sendo oprimidos pela Alemanha, estavam sendo oprimidos pela própria Igreja Católica, ok? Então vamos falar agora um pouquinho da vida desse Jan Hus, Boêmio Jan Hus, nascido entre os anos de 1369 e viveu 369 e 371, né?
em Husinec, na Boêmia. Jan Hus não conta com muitos registros de sua infância. Todavia, mesmo oriundo de uma família humilde, sabe-se que o reformador religioso foi um destaque nos estudos teológicos e acabou se tornando um padre. Então a informação que temos é que ele nasceu em torno de 1370, né? Não tem muito registro sobre a sua infância, né? Certamente era filho de pessoas simples, filhos de pessoas mais humildes, não, por seu pai não tinha grandes posses, mas ele foi um jovem esforçado e teve aí, né, a disposição de começar a estudar, e se dedicou aos estudos teológicos e se tornou um padre, né? Interessante. Antes de atuar também na questão da reforma protestante, Jan Hus se destacou no universo acadêmico, né? Então ele era também um catedrático, né? Onde ele estudava, né, sobre as questões do seu país, além da teologia, né, as questões políticas, né? Estudava também sobre a linguagem, né, do seu país, sobre a escrita, né, do seu próprio idioma, onde ele teve grandes participações aí como um acadêmico, né? Como resultado de seu empenho, Rus acabou ganhando notoriedade no ramo acadêmico, pela sua inteligência, sua disposição, seu interesse, sua responsabilidade, né? Após atuar como professor de teologia, em torno de 1400, Rus foi ordenado sacerdote. Em seguida, ele se tornou um deão, né? E não demorou para assumir a posição de reitor da Universidade de Praga através da nomeação do rei da Boêmia, o Venceslau IV. Né? Então ele recebeu esse título, né? Que na vida acadêmica foi para ele importante. Então ele assumiu também aí a reitoria da Universidade de Praga, e onde também culminou, né, para que o seu nome fosse preservado na história, né? Porque ele se tornou uma pessoa influente e de destaque, né? Onde os registros históricos, né, apontam para o seu nome e para os seus feitos até os dias de hoje. A indicação de Jan Hus ao cargo de reitor funcionou como uma forma de contrapor a crescente influência alemã dentro da universidade, ok? Então haviam muitos ensinos oriundos da Alemanha que prevaleciam nas universidades da Boêmia. Isso atrapalhava, de certa forma, o desenvolvimento intelectual e cultura do povo, né? Porque eles não conseguiam uma independência intelectual. Eles estavam sempre aí retidos, controlados, né, por ideias alemãs, né? Então, quando o rei colocou Jan Hus, que era um teórico, um catedrático, foi com a ideia exatamente de resgatar e produzir uma cultura mais própria, né? Própria do povo, não uma cultura que era disseminada por uma outra nação, por um outro costume, né? Então, foi importante a posição dele como reitor, porque a partir de então ele poderia ali articular os ensinos, né? E programar para que o povo tivesse uma cultura mais autêntica, né? O povo da Boêmia. Contudo, influenciado pelas obras de Wycliffe, Hus ensinou que ninguém é representante de Cristo nem de Pedro, se não imitar os seus costumes. E com esta frase, né, ele desafiava a Igreja Católica. Então nós podemos ver que esses homens eles se destacaram, né, com o seu ímpeto de coragem, e eles tinham a disposição, pessoal, de contestar, confrontar e apontar os erros da Igreja Católica naquele período. Né? Que para você entender melhor,
A Igreja Católica naquele período, ela não pedia nada com ninguém, ela dava ordem, tá? Era como a Igreja Católica nesse período da Idade Média, da Baixa Idade Média, ela era como se ela fosse a incorporação, tá, do Império Romano, né? Que o Império Romano caiu, mas a força, né, a tradição religiosa do Império Romano, né, se instalou então no Império da Igreja Católica, né? O Império Romano caiu politicamente, né, mas o Império Romano religioso ele continuou aí encarnado, né, na Igreja Católica, ok? Então afrontar, contestar e desafiar o Papa era o mesmo que afrontar e desafiar o imperador, o César da época, por exemplo. Então, só para você ter essa noção, né? Porque o Papa era uma autoridade máxima, tanto diante dos reis, né? Porque os reis eram subordinados à igreja no período, né, que a Igreja Católica dominou na Europa, os reis eram subordinados à Igreja. Então, quem ditava a ordem, o valor dos impostos, era o Papa. E o Papa era um homem tido como aquele que estava no lugar de Deus, né? É como se ele estivesse no lugar de Deus. E esta frase, ninguém é representante de Cristo e nem de Pedro, né? Porque o Papa ele se autodenominava o representante legal de Pedro na terra, o apóstolo Pedro que andou com Jesus. E ainda mais, ele além de ser o representante oficial de Pedro, ele falava também em nome de Cristo, de Jesus, ou seja, aquilo que estava escrito na Bíblia, né, deveria ser observado, mas a palavra do Papa tinha peso igual ou maior que aqueles escritos que estavam ali nas Sagradas Escrituras. Então agora nós começamos a entender. Então nós vemos o Papa hoje, nos dias de hoje, no século XXI, ele não tem mais esse poder, né, porque o modelo econômico do mundo não permite mais, né? Ele não tem essa pompa toda hoje, né? O Papa que está hoje na ativa, ele não tem esse poder, né? Nós podemos até ver que ele tem alguns poderes aí, né? Ele tem alguns poderes econômicos, o Vaticano é um dos países mais ricos do mundo, né? E influencia alguma coisa, ele tenta influenciar alguma coisa, mas ele não consegue mais ter aquela admiração que ele tinha pelo medo, né? Pelo terror. As pessoas hoje veem um Papa como uma pessoa comum, um homem conforme outro líder qualquer, né? Nós olhamos para o Papa hoje, do século XXI, e nós vemos ele como um ser humano, como uma pessoa que pode até ter uma sabedoria, tem até um conhecimento, mas não tem nada de santidade, nada de especial nele. Não tem nada de especial nele, porque ele morrerá como todos os outros morreram, né? E, e ele é assim hoje, né? Certamente a Igreja Católica hoje ela é mais retraída nas suas ações, o Papa é mais brando, né? No ditar o seu juízo e a sua punição por conta de homens que surgiram no decorrer da história que combateram ele, combateram os papas passados, né? Porque hoje, por exemplo, o Papa não tem autoridade mais para mandar um herege ir para a fogueira, né? Morrer queimado. Mas naquela época, outorgava-se sobre a vida do Papa essa autoridade, né? Que era uma autoridade para manter o controle da Europa naquele período. Tá? Então, de Anhus aqui nós vamos guardar essa frase, né? Ninguém é representante de Cristo e nem de Pedro. Então, meus queridos, esta palavra que foi colocada lá atrás, no século, no início do século XV, né? Em torno de 1400, né? Ela surte um efeito até os dias de hoje. Estão entendendo? Então, olha só como é importante uma frase, uma ideia que surge no meio acadêmico. Ela pode soar, né, através dos séculos
e até mesmo a alcançar aí a eternidade, aquela frase. Então é importante as frases ditas no meio acadêmico, né? É importante, é importante considerar essas palavras, né, que vieram, que surgiram do meio acadêmico e por isso tão somente já chegaram até os nossos dias. Mas certamente outras pessoas mais simples também falavam, mas isso foi registrado de forma acadêmica numa universidade por meio de teses, né, e artigos que foram sendo realizados, estudos, né, que foram sendo feitos no decorrer dos tempos, tanto que essa frase chega nos dias de hoje e hoje ainda ela afronta o poderio papal, né? Que ela diz o seguinte: olha, o Papa não pode ser representante de Cristo e nem de Pedro. E se eles forem, para eles terem essa autoridade, eles deveriam viver então conforme Cristo e conforme Pedro, que viviam de forma simples, né? Eram humildes e viviam para ajudar as pessoas pobres. Ao contrário do Papa, que não era simples, era muito rico, vivia em muito luxo e não ajudava os pobres, ajudava os ricos, quem já tinha. Então era aí uma inversão de valores, né? E vamos dar continuidade, pessoal. Eu vou voltar a essa frase que ela é interessante. Ninguém é representante de Cristo nem de Pedro, se não imitar os seus costumes. Então, ou seja, em outras palavras, eu queria dizer o seguinte: qualquer pessoa simples também poderia ser representante de Cristo, poderia ser representante de Pedro, mas deveria imitar os costumes de Jesus e os costumes do apóstolo Pedro. E isso então foi um grande desafio de John Hus para diante da Igreja Católica, ok? Dando continuidade aí. As atividades docentes de Jan Hus acabaram originando um confronto entre protestantes tchecos e os católicos alemães. Então, como nós já colocamos aqui no início dessa videoaula, a Alemanha ela tinha uma grande influência sobre a Boêmia, né? Então, a Boêmia não tinha uma liberdade intelectual, não tinha uma liberdade cultural. E a Boêmia era reprimida, era oprimida e controlada pelos príncipes alemães, né? Porque eles tinham investimentos na região da Boêmia, eles tinham terras ali, eles tinham, né, produções agrícolas, de forma que eles influenciavam e controlavam o poder econômico da Boêmia, tá? Então, com com essas teses de Jan Hus, né, com esse esclarecimento que ele traz ao povo simples, o povo simples começa a crescer em seu entendimento e crescer no mundo das ideias e começaram a observar o seguinte, assim, olha, então eles são nossos inimigos, os alemães são os nossos adversários e o Papa também, e temos que combatê-los, temos que lutar pela nossa liberdade, temos que lutar através de espada, né, de força militar, não somente, tão somente de ideias, mas também devem ser combatidos de forma bélica mesmo. Então esses chamados protestantes, eles começam a combater, os protestantes tchecos, né, começam a combater os católicos e os alemães, mas na verdade eles buscavam aí, segundo os historiadores, eles buscavam autonomia, eles buscavam a sua independência, né? Dessa forma, mais tarde, o mesmo rei que o havia colocado como reitor da Universidade de Praga, o baniu do posto. Tal ação não abalou Hus, que seguiu pregando contra a postura da igreja. Então, para pacificar esses movimentos, esse primeiro movimento de revolta do povo, o rei que havia colocado, o rei da Boêmia, né, que havia colocado o Jan Hus como reitor da universidade, e vendo que as ideias dele eram ideias revolucionárias, né,
E para evitar o pior, um confronto aí maior, o maior derramamento de sangue, ele é então tirado de frente da universidade, ok? Mas mesmo fora, como ele já havia adquirido a popularidade, Jan Hus continuou a combater a, as heresias da Igreja Católica, ok? Logo, não demorou para que o clero decretasse os ensinamentos de Hus como heréticos, né? Então, os ataques eram exatamente esses aí. John Wycliffe e Jan Hus, eles olhavam para o papado e apontava eles como anticristo e como heréticos, né? E do outro lado também, a Igreja Católica os denominava como heréticos também. Assim, em 1412, ele foi excomungado por insubordinação. Então, Jan Hus foi excomungado. E o que representava isso, pessoal? A pessoa ser excomungada pelo Papa significava que ela seria uma pessoa que iria viver uma vida de perseguição, uma vida de desprezo, uma vida de, de reclusão social, porque isso era divulgado e ela não podia mais congregar, ela não podia entrar mais nas igrejas e ela corria o risco de ser apedrejada, era tido como uma pessoa extremamente rebelde, digna de morte. Então, ser excomungado naquele período era uma maldição lançada sobre a pessoa, né? E onde o preconceito, né, religioso crescia contra aquela pessoa de forma que a viver para ela se tornava uma coisa muito difícil, né? Era uma coisa insuportável. Se tornava insuportável a vida para a pessoa que estava excomungada. Não que aquela palavra de maldição fosse trazer alguma enfermidade ou alguma coisa para a pessoa, mas não, na vida social mesmo, né? Onde ela chegava, a maioria católica sempre ia apontar aquela pessoa como um excomungado, e as pessoas se afastavam porque o, o, o católico, o religioso, ele não podia chegar a pé do impuro, né? Então, o excomungado era tido como uma pessoa impura, uma pessoa que não acreditava em Deus, né? Então era isso aí. Então ele foi excomungado por insubordinação, em virtude de posicionamentos divergentes ao do arcebispo da cidade. Muito bem. Continuando aqui. Influência de Jan Hus na Reforma Protestante. Então, de que forma as ideias, as teorias, as teses, os pensamentos de Jan Hus influenciou aí a Reforma Protestante. Assim como mencionado, falamos aí sobre Jan Hus, que era um estudioso da doutrina de John Wycliffe, embora não concordasse com todos os pensamentos de seu antecessor, ele não concordava com todos os pensamentos de John Wycliffe, ele não deixou de adotar alguns de seus ideais, né? Dessa forma, Hus passou a pregar em seus sermões suas críticas ao cristianismo católico, ok? Então ele pregava contra a indulgência, ideias de John Wycliffe, né? Pregava contra a transubstanciação da ceia, né? Que deveria ser para todos e que não havia poder místico nenhum naquele vinho, naquele pão, que aquilo era uma coisa comum, né? Que aquilo não deveria ser privado aos pobres, né? Que os pobres deveriam ter sim acesso à Bíblia, não somente os integrantes do clero, né? Então foram ideias aí, além dessas ideias, né? Que já afrontavam a igreja, né? Ele teve também ideias, né? Que confrontavam os alemães e os romanos, né? Que eram ideias de ordem social, né? De busca de liberdade social, né? E isso aí foi uma afronta muito grande para o Papa e para os integrantes alemães que dominavam a Boêmia nesse período, ok? Então os ideais do pregador Hus
foram também adotados posteriormente por nomes como Martinho Lutero. Então, assim como Jan Hus ele absorveu de John Wycliffe algumas teses e as colocou em prática e continuou pregando sobre essas teses, né? Cerca de 100 anos depois, né? 150 anos depois aproximadamente, na vinda de Martinho Lutero, então absorve essas teorias tanto de John Wycliffe quanto de John Hus, né? E as coloca também em prática, não todas elas, né? Mas assim como John Hus não defendia todas as teses de John Wycliffe, também Lutero não defendia todas as teses de John Hus, né? Então foi meio que selecionadas aí as ideias, né? Que um deu continuidade em relação ao outro, ok? Então, além de contrapor-se às autoridades da hierarquia eclesiástica, dizendo que a Bíblia era a maior autoridade dentro do cristianismo e não o Papa. John Hus defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecida a todos os fiéis. Ademais, ele afirmava que a igreja deveria ser mais humilde e voltada para a caridade. Então, essa aí era a principal tese, né, de John Hus, que confrontava aí a Igreja Católica. O que era então? Que a Bíblia era a maior autoridade dentro do cristianismo e não o Papa. Naquele período, a Bíblia não tinha o poder, não tinha o poder central, né? A Bíblia não tinha o seu destaque principal dentro da igreja. Quem tinha o destaque principal era a pessoa do Papa, né? E isto era aí uma das contestações de John Hus. E também sobre a questão da comunhão do pão e do vinho, que deveria ser para todos os fiéis. Então nós vamos guardar, né, essas duas contestações de John Hus, que advinda, né, das ideias de John Wycliffe, né, que foi continuada por ele, né? Essas ideias continuam sendo disseminadas por John Hus, né? Colocando em destaque as Sagradas Escrituras, né? Contrapondo-se ao Papa e também pregando, né, que a ceia era para todos, para as pessoas pobres e camponeses também, não somente para os ricos e religiosos influentes, ok? Ademais, ele afirmava que a igreja deveria ser mais voltada para fazer a caridade. Então, a igreja não fazia caridade, ela cobrava impostos, cobrava indulgências e se enriquecia cada vez mais, né? Então não havia caridade, na igreja. Ela cobrava a penitência dos outros, mas a igreja mesmo não cumpria a penitência, né? Então, assunto interessante. Essa postura, como era de se esperar, chamou a atenção do clero. Além disso, a pregação de Hus sobre a necessidade de justiça social foi associada à exploração e miséria da classe camponesa. Assim não demorou para que o reformador religioso acumulasse seguidores que concordavam com seus ensinamentos. Então, olha só, de acordo com que ele ia desenvolvendo a sua pregação, ele ia também abrindo os olhos do povo, esclarecendo a mente das pessoas e se libertando de acordo com que ele ia lendo os escritos sagrados, né? De forma que isso começou a trazer um impacto, né, dentro da sua nação, porque as pessoas olhavam assim, então nós podemos ser livres, né? Então nós podemos ser uma nação, nós podemos ser um povo forte, né? Nós podemos ser independentes economicamente falando, militarmente e religiosamente falando. Então surgiu aí a possibilidade dessa libertação, né, do povo, então, da Boêmia, porque o povo vivia de forma miserável, ok? Assim como Lutero, pessoal, John Hus criticava a venda das indulgências. Então, olha só aí como que essas ideias de teóricos, né, que viveram 2 séculos antes, influenciaram a
a reforma culminada aí, podemos dizer, causada por Lutero, né? Então, a crítica da venda das indulgências, né? Que era o ponto principal desse embate, o que resultou no seu banimento de cerimônias religiosas. Então, Jan Hus foi banido das reuniões religiosas, como nós falamos, ele foi excomungado, né? A acusação dele era heresia e ele recebeu a excomunhão em 1412, tá? Vale lembrar que nesse mesmo período estava ocorrendo o cisma do Ocidente, né? O cisma papal, conhecido também, período de fragmentação da Igreja Católica. Então, naquele período também de John Wycliffe, né, ele teve muita liberdade para se contrapor aos papas, porque havia uma divisão. Havia um papa em Roma e havia outro papa em Avignon, na França, no sul da França, né? E os franceses eram inimigos da Inglaterra nesse período, nós falamos sobre isso, né? Então, esse problema continuou, isso foi resolvido só em 1415, né, no concílio que teve, em que eles retornaram a residência do Papa para Roma, mas até então tinha essa dificuldade, nessa indefinição, né? Haviam dois papas, né? E a pregação protestante aí, podemos dizer que já nesse tempo, ela tinha facilidade, né? E ela tinha conteúdo, né? Porque olha só, tem dois Jesus agora, tem dois Pedro, né? Então era fácil contestar, porque não havia testemunho, não havia exemplo na pessoa que ali se colocava no lugar de Deus. Não havia exemplo nenhum. Então, onde não há exemplo, né, há confusão. E aí começou, então, a confusão, porque o ser humano ele tem um limite, né? Até um certo ponto ele aceita muitas coisas, muita opressão. Mas chega um certo ponto que a própria natureza do ser humano ela vai se opor a essas ideias, ok? Então vamos lá. O chamado Concílio de Constança, né? Esse concílio ele se reuniu para tentar resolver os problemas decorrentes do cisma, né? Ou seja, o objetivo desse concílio, o Concílio de Constança, foi exatamente para trazer uma hegemonia dentro da Igreja Católica que não havia mais união, estava se perdendo, havia, né, muitos partidos, né? E isso ameaçava aí o poder da Igreja, né? A divisão, a ruptura até mesmo desse império religioso, porque neste momento haviam dois papas interessados na riqueza da igreja, ok? Então vamos lá. Esse concílio de Constança reuniu para resolver este problema, o cisma papal. Tá? Todavia, ali também foi exigido que Jan Hus abandonasse as suas ideias contrárias à igreja. Então eles viram que as ideias de Jan Hus traziam uma ameaça, né? E incentivava movimentos sociais contra o poder da igreja, né? Então, eles resolveram também exigir que Jan Hus abandonasse essas ideias e voltasse, né, para o segmento católico e os dogmas católicos, visto que o mesmo Jan Hus se recusou a refutar seus posicionamentos, tá? Então, por isso, Jan Hus foi condenado à morte aí em 1415 pelo Concílio de Constança. Falaremos um pouquinho agora aqui para encerrar sobre a morte deste reformador, a morte de Jan Hus. Assim, no dia 6 de julho, melhor dizendo, dia 6 de julho de 1415, Jan Hus teve sua sentença cumprida e foi queimado vivo às portas da cidade de Constança. Esse foi o juízo do Tribunal da Inquisição para John Hus. Entretanto, ao contrário do almejado pela Igreja, a morte de Hus não silenciou o movimento iniciado pelo mesmo. Muito pelo contrário, pessoal, né? Como Jan Hus foi acusado por heresia e condenado à morte na fogueira, os seguidores de Jan Hus, conhecidos como os hussitas, se rebelaram na Boêmia, iniciando uma guerra que durou décadas.
Esse movimento ficou conhecido como a Revolução Hussita, entre os anos de 419 e 437, e só teve fim por conta de traições e intrigas nas próprias fileiras dos hussitas. Por fim, as ideias de Hus não deixaram de ser prorrogadas e adotadas por adeptos de uma reforma protestante, ok? Então foi muito importante aí as teses, né, de Hus aí, que deu continuidade às contestações de John Wycliffe. Além de ter influenciado discípulos radicais como os taboritas, que criaram a Igreja Moraviana, um século depois do massacre na Boêmia, Hus influenciou diretamente o monge Martinho Lutero. Até mesmo pela coragem que ele teve, né, de seguir, de através do sermão de John Wycliffe, John Hus teve coragem de morrer na fogueira para não negar seus ideais, né? E isso foi como que um combustível, isso foi o combustível principal para que Martinho Lutero, né, se sentisse empolgado a ponto de se indispor com o Papa, né, fazendo ali realizando ali algumas ações, né, que menosprezavam o poder papal, né? Então essa foi a característica aí de Martinho Lutero, que Martinho Lutero ele tinha essa característica, ele desprezava totalmente o poderio do Papa, clamando por uma reforma dentro do próprio papado, né? Ele queria a mudança de comportamento das pessoas e isso foi influenciado diretamente por essa posição de Jan Hus, ok? Então, terminamos aqui o nosso bate-papo. Hoje foi um pouco mais longo, né? Mas porque esse assunto é o último assunto aí, o último assunto antes de chegarmos a falar de Martinho Lutero. Então agradeço a todos aí, comente, ok? Senta que lá vem a aula. Olha só, sente aí, comente, tá? Não se esqueça, me ajude aí nesse trabalho, pergunte, eu também tenho dúvidas, mas juntos nós podemos chegar ao entendimento. Obrigado aí você que se inscreveu, obrigado você que está participando, que é aluno do 7º ano aí do ensino fundamental, ok? Muito obrigado aí, bora para a pesquisa. Um abraço a todos.